Você já se perguntou como o mundo se despede de seus ídolos? Para alguns, a morte é um momento de silêncio. Para outros, é um último ato público. Uma despedida que se torna histórica. Neste vídeo, você vai conhecer 15 funerais de celebridades e figuras históricas que escolheram, ou tiveram escolhidos por eles, um adeus com caixão aberto. Imagens que chocaram, comoveram e marcaram gerações. De líderes globais a ícones da cultura pop. Essas despedidas se tornaram parte do legado que deixaram para trás. Prepare-se para revisitar momentos íntimos e profundamente simbólicos, onde o fim da vida virou parte da história. Emmett Till, o caixão que abriu os olhos da América. Em 1955, o corpo de um menino de 14 anos chegou em um caixão lacrado à cidade de Chicago. Emmett Till, negro, havia sido brutalmente assassinado no Mississippi, acusado injustamente de flertar com uma mulher branca. Seu rosto, desfigurado, seu corpo, mutilado. Mas sua mãe, Mamie Till, tomou uma decisão corajosa que mudaria a história. Deixem o caixão aberto. Quero que o mundo veja o que fizeram com meu filho. E o mundo viu. As imagens foram parar nas capas de jornais. Centenas de pessoas passaram pelo funeral. Muitas saíram chorando, outras em choque. O caixão virou símbolo. Ali não estava apenas um menino. Estava o reflexo de uma sociedade racista, violenta, indiferente. O silêncio da sala falava mais alto do que qualquer discurso. O rosto de Emmett Till, irreconhecível, mas real, incendiou consciências. A dor daquela mãe virou luta. E seu filho se tornou semente do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. A morte de Emmett Till foi brutal, mas o caixão aberto foi um grito que o mundo jamais esqueceu. Nelson Mandela, um último olhar sobre o símbolo da paz. Em dezembro de 2013, o mundo parou para se despedir de um dos maiores líderes da humanidade. Nelson Mandela, o homem que passou 27 anos preso e saiu da cela disposto a perdoar. Seu corpo foi velado com caixão aberto na capital sul-africana, Pretória. Drapejado pela bandeira da África do Sul, Mandela jazia com uma expressão calma, serena, como se dissesse, sem palavras, eu cumpri minha missão. Multidões esperaram horas sob o sol para passar diante dele. Líderes mundiais, crianças de escolas públicas, idosos que choravam baixinho. Cada um com um motivo diferente, mas com a mesma gratidão. Ali, naquele momento, o corpo de Mandela não era apenas um corpo, era a memória viva de uma luta vencida com dignidade. O silêncio da sala era respeitoso, os passos lentos, o ar carregado de emoção. Mais do que um funeral, foi um ritual de esperança coletiva. A despedida a um homem que transformou ódio em reconciliação, dor em justiça, prisão em liberdade. Mandela se foi, mas sua presença ainda permanece. Boris Yeltsin, o fim de uma era na nova Rússia. Em abril de 2007, o coração político da Rússia parou por um instante. Boris Yeltsin, o primeiro presidente da Federação Russa pós-soviética, havia morrido. Seu corpo foi velado com caixão aberto na monumental Catedral de Cristo Salvador, em Moscou. Sob a cúpula dourada, uma atmosfera de reverência tomou conta da cerimônia. O rosto de Yeltsin estava tranquilo. O olhar fechado de quem, em vida, viu o colapso de um império e o nascimento incerto de um novo país. Políticos, militares, cidadãos, todos reunidos em silêncio. Alguns traziam flores, outros, lágrimas discretas. Muitos, memórias contraditórias. Yeltsin não foi unanimidade. Foi ousado, errático, decisivo. Conduziu a Rússia da cortina de ferro para a democracia, mas também enfrentou crises e críticas severas.
Ainda assim, naquele momento, o homem superava o governante. O caixão aberto de Boris Yeltsin era um espelho. Refletia os dilemas, as dores e as esperanças de um país em reconstrução. Na sua morte, como em sua vida, ele dividiu opiniões, mas uniu o país em respeito. Abraham Lincoln, a jornada silenciosa de um mártir. Abril de 1865. A Guerra Civil havia terminado, a escravidão abolida, mas o presidente Abraham Lincoln não viveria para ver a reconstrução da nação que salvou, assassinado em um teatro. Dias após a vitória da União, seu corpo foi colocado em um caixão aberto e levado em uma das maiores cerimônias fúnebres da história americana. O funeral não ficou restrito a Washington. O corpo percorreu mais de 1.700 quilômetros de trem por 180 cidades e vilarejos. Em cada parada, multidões se formavam ao longo dos trilhos. Pessoas choravam, ajoelhavam, acenavam bandeiras, e quando o caixão era exposto, o silêncio era quase sagrado. O rosto de Lincoln, pálido e sereno, parecia ainda carregar o peso de um país dividido. Seus olhos fechados não escondiam a profundidade daquilo que ele havia enfrentado. Crianças olhavam para o caixão como quem observa um herói. Veteranos, como quem se despede de um comandante. E os recém-libertos, como quem agradece a um libertador. Aquele funeral não era apenas uma homenagem. Era um cortejo de cura nacional. E até hoje, a imagem do caixão aberto de Lincoln permanece como símbolo de sacrifício, liderança e esperança. Eva Peron, a lenda que nunca foi enterrada. Ela nasceu pobre, virou atriz e se transformou em um mito. Eva Peron, ou simplesmente Evita, foi muito mais que primeira-dama da Argentina. Ela foi a voz dos descamisados, dos sem nada, dos invisíveis, quando morreu de câncer. Aos 33 anos, em 1952, o país inteiro entrou em luto. Seu corpo foi embalsamado com perfeição, exibido em caixão aberto por semanas no centro de Buenos Aires. Milhões passaram diante dela. Algumas pessoas desmaiavam, outras se ajoelhavam, muitos choravam sem dizer uma palavra. Evita estava imóvel, mas intacta. Sua pele parecia de porcelana. O rosto sereno, como se apenas dormisse, ainda cercada por flores, véus e bandeiras. Mas o que ninguém esperava era que o corpo de Eva também viraria alvo de disputa política. Após o golpe militar, ele desapareceu por mais de 15 anos. Foi enterrado secretamente na Itália, depois levado à Espanha, até que só em 1974 voltou à Argentina. Naquele reencontro, seu caixão foi novamente aberto. E mesmo após décadas, Evita continuava presente, no imaginário, na saudade, na história, morta, mas nunca esquecida, silenciosa, mas eternamente ouvida. Michael Jackson, o último silêncio do rei do pop. Em 25 de junho de 2009, o mundo parou. Michael Jackson, o homem que revolucionou a música, a dança e o espetáculo, havia morrido aos 50 anos. O impacto foi global. Milhões choraram. Mas, no interior da capela do Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, o momento era outro, íntimo, silencioso e reverente. Michael foi velado em caixão aberto, longe das câmeras. Apenas familiares e amigos mais próximos puderam vê-lo. Pela última vez. Seu rosto estava calmo, sem maquiagem, sem luzes, sem aplausos. Apenas ele, humano, frágil, em paz. O rei do pop havia sido um ícone no palco, mas fora dele era um homem sensível, generoso e solitário. Na sala, o som era abafado, como se o tempo tivesse parado. As lembranças vinham em ondas, o passo moonwalk, o guincho inconfundível. Os palcos lotados, e agora apenas silêncio. O caixão, de bronze dourado, refletia a luz suavemente. Flores brancas o cercavam.
E em cada olhar dos presentes, havia uma mistura de dor e gratidão. Michael se despediu como viveu, envolto em mistério, emoção e amor incondicional de milhões. Na morte, como na vida, eterno. Jesse James, o outlaw que se tornou lenda, até na morte. Ele era fora da lei, mas também uma lenda viva. Jesse James, o bandido mais famoso do oeste americano, tinha fama de justiceiro, herói do povo e inimigo do sistema. Em 1882, a traição veio de onde menos se esperava. Robert Ford, um de seus companheiros de gangue, atirou pelas costas, tentando coletar a recompensa por sua cabeça. Jesse caiu morto na sala de casa, mas a morte só alimentou o mito. Seu funeral foi simples, mas o caixão aberto atraiu uma multidão, gente que o temia, gente que o idolatrava, gente que queria ver com os próprios olhos se era verdade. Seu rosto estava pálido, rígido, marcado pelas batalhas e pelo tempo, mas ainda carregava aquele ar desafiador, como se zombasse da própria morte. A fotografia do corpo no caixão correu os jornais da época, e mesmo assim, muitos duvidaram. Será que ele fingiu a própria morte? Jesse James escapou, mais uma vez? Vivo ou morto, Jesse James passou de fora da lei a lenda americana, e seu caixão aberto não foi um fim. Foi o começo de um mito que, até hoje, cavalga pela imaginação popular. Grace Kelly, a princesa que virou eterna no silêncio. Ela era a própria definição de elegância. Grace Kelly, a estrela de Hollywood que trocou os estúdios pelo trono de Mônaco, encantava o mundo com seu charme sereno. Mas em 1982, aos 52 anos, um acidente nas estradas montanhosas do Principado tirou sua vida de forma trágica. A princesa havia partido. Seu funeral foi um dos mais solenes já vistos na Europa. Uma cerimônia real, mas profundamente humana. O caixão, aberto, desfilou pela Catedral de São Nicolau, conduzido por 20 homens vestidos com túnicas cerimoniais. Rosas brancas cobriam a madeira escura, e diante dela, o mundo inteiro parecia sussurrar um único pensamento. Ela ainda está linda. O rosto de Grace estava sereno, intocado. Seus traços permaneciam dignos da tela grande e do palácio. Era como se apenas estivesse em paz, entre dois mundos. Chefes de Estado, artistas e cidadãos comuns se despediram em silêncio. Havia algo no ar, um sentimento de que a beleza havia feito morada ali, até o fim. Grace Kelly se foi com a mesma classe com que viveu. No adeus, como na vida, uma princesa. Hank Williams, a triste canção de despedida do rei do country. Na manhã de Ano Novo de 1953, a América acordou com uma notícia que ecoava como um refrão triste. Hank Williams, o rei da música country, havia morrido, sozinho, no banco, de trás de um carro. Aos 29 anos, ele já era uma lenda. Suas músicas falavam de dor, amor perdido, fé. E agora, a sua própria morte se tornava a última estrofe. Em Montgomery, Alabama, milhares se reuniram. O caixão aberto, simples de madeira clara, ficou no centro de uma capela modesta. O rosto de Hank estava calmo, como em repouso entre refrões. Vestia terno, chapéu e o mesmo ar de melancolia que suas canções carregavam. Muitas pessoas que passavam não diziam nada, só choravam. Outros sussurravam versos de suas músicas como orações. I'm so lonesome I could cry. O velório foi mais que um adeus. Foi o encontro de um povo com a dor que ele sabia traduzir como ninguém. A voz de Hank se calou, mas suas palavras, suas notas e sua alma ainda ecoam no coração do Sul. Marvin Gaye, o silêncio trágico da voz que questionava o mundo. Era 1º de abril de 1984, mas ninguém riu naquele dia. Marvin Gaye, uma das vozes mais marcantes da soul music, havia sido morto. Pelo próprio pai, um disparo,
após uma discussão doméstica, um fim brutal para o homem que nos deu canções como What's Going On e Sexual Healing, canções que perguntavam, que acolhiam, que curavam. Seu corpo foi velado em caixão aberto no Forest Lawn Cemetery, em Los Angeles. O local estava silencioso, tomado por flores e fãs atônitos. Marvin vestia branco. O rosto tranquilo contrastava com a violência do fim. Era quase impossível olhar para ele e não ouvir sua voz em silêncio. Como se ainda estivesse cantando. Amigos íntimos como Smokey Robinson e Stevie Wonder passaram lentamente pelo caixão. As lágrimas eram discretas, mas intensas. E no ar só pairava uma pergunta: como alguém tão cheio de alma pôde partir assim, tão abruptamente? Marvin Gaye nos deixou aos 44 anos, mas sua música continua viva, tocando fundo em cada coração que ainda busca entender o que está acontecendo. Madre Teresa, o adeus à mulher que abraçou os esquecidos. Em 5 de setembro de 1997, o mundo perdeu uma mulher que dedicou cada minuto da vida aos que não tinham nada. Madre Teresa de Calcutá, símbolo da compaixão vivida, não falada, após décadas cuidando dos pobres, dos moribundos e dos esquecidos. Seu corpo, agora frágil, foi exposto em caixão aberto, no coração da Índia. O velório ocorreu em Calcutá, sob um calor úmido, com milhares de pessoas nas ruas. Pobres, leprosos, crianças, líderes religiosos e chefes de Estado, lado a lado. O caixão era simples, como ela gostaria. A roupa branca com bordas azuis, do hábito que a acompanhou por toda a vida, cobria seu corpo. Flores amarelas adornavam sua volta, cor da luz, cor da fé. O rosto de Madre Teresa estava sereno. Era o semblante de alguém que tinha cumprido sua missão com humildade total. As pessoas choravam, mas não era desespero. Era gratidão. Como se cada lágrima dissesse: obrigado por ter existido. Na morte, como na vida, ela permaneceu, fiel à simplicidade, e sua presença ainda ilumina os cantos mais escuros da humanidade. Bill Robinson, o tap dançarino que abriu caminhos até depois da morte. Antes de Fred Astaire, antes de Sammy Davis Jr., havia Bill Bojangles Robinson, o homem que fez os Estados Unidos verem talento negro nos palcos e nas telas. Um mestre, da sapateado, elegante, carismático, sorridente, mas também um pioneiro que dançava contra o racismo todos os dias. Quando morreu, em 1949, aos 71 anos, seu corpo foi velado em caixão aberto. E o que se viu foi a confirmação de um legado. Seu caixão estava no centro de um salão modesto, cercado por flores e aplausos silenciosos. Milhares passaram. Muitos, pela primeira vez, olhavam nos olhos de um ídolo. Bill Robinson vestia um terno escuro. Seu rosto transmitia paz, mas também orgulho, como quem sabia que havia aberto portas, com o som dos próprios passos. O funeral foi organizado por ninguém menos que Ed Sullivan e contou com a presença de artistas, políticos e crianças que haviam aprendido a dançar por causa dele. E quando o caixão se fechou, a história não terminou. Bojangles continuou dançando, nos pés de cada artista negro que veio depois dele, na memória de quem viu arte onde antes só havia barreiras. Bruce Lee, a estrela que caiu no auge, mas nunca se apagou. Em 1973, o mundo perdeu um fenômeno. Bruce Lee, o homem que trouxe as artes marciais para o cinema ocidental e quebrou barreiras culturais com os próprios punhos, morreu subitamente aos 32 anos. A causa oficial: edema cerebral. Mas até hoje sua morte é envolta em mistério, teorias e silêncio. O funeral foi realizado em Hong Kong com caixão aberto. Uma multidão emocionada se reuniu para ver, pela última vez, o homem que havia se tornado imortal em vida. Bruce,
Estava sereno. Vestia um tradicional terno preto. Ao redor do caixão, coroas, orações e milhares de olhos marejados. Sobre ele, uma faixa dizia em chinês: uma estrela afunda no mar da arte. Entre os presentes, a comoção era total. Sua esposa, linda, e seus filhos estavam ali, tentando compreender como alguém tão cheio de vida podia desaparecer tão rápido. Mas Bruce Lee não desapareceu. Ele permanece em cada golpe nos filmes, em cada filosofia de autoconhecimento que ensinou e em cada pessoa que aprendeu a lutar, não com raiva, mas com propósito. O caixão se fechou, mas o espírito, não. Dr. Martin Luther King Jr., o corpo silenciado, mas a voz eterna. Em 4 de abril de 1968, um tiro ecoou em Memphis, e o mundo perdeu uma de suas vozes mais poderosas. Dr. Martin Luther King Jr., pastor, ativista, líder do movimento pelos direitos civis, foi assassinado enquanto pregava paz. Seu corpo foi velado em caixão aberto na Ebenezer Baptist Church, em Atlanta. Milhares enfrentaram filas para vê-lo. Pela última vez, ele vestia um terno escuro, deitado em paz. Mas no pescoço, o corte visível da bala, a ferida deixada pelo ódio era real, assim como o amor que preenchia o ambiente. Crianças colocavam flores, idosos choravam em silêncio, jovens seguravam mãos, como se prometessem continuar o sonho. A multidão era diversa, negros e brancos, cristãos e judeus, ricos e pobres. Porque o que King pregou foi universal. O caixão estava aberto, mas não era só o corpo dele que estava ali. Era o símbolo de um ideal, o de um mundo justo, igual e unido. O homem partiu, mas o sonho continua. James Brown, o último espetáculo do pai do soul. No dia de Natal de 2006, o mundo perdeu James Brown, o pai do soul, o showman incansável, o homem que gritou para o mundo: "Say it loud, I'm black and I'm proud." Seu corpo foi velado, com caixão aberto no Teatro Apollo em Nova York, o mesmo palco onde sua lenda nasceu. Mas o que todos viram foi um adeus digno de um rei. O caixão era folheado em ouro, 24 quilates. Seu terno era roxo, cintilante, o cabelo impecável. Ou como em seus dias de glória, a multidão formava filas intermináveis. Fãs, músicos, políticos, jovens e idosos, todos em silêncio, absorvendo aquele momento. Michael Jackson esteve lá. Al Sharpton discursou. O mundo ouviu e sentiu. James Brown parecia pronto para mais um show. Mas dessa vez, o palco era eterno. E os aplausos eram de gratidão. O corpo estava parado, mas o ritmo, o soul, o impacto ainda vibravam em cada coração. O show acabou, mas o legado continua tocando, como um disco que nunca para de girar. Cada caixão aberto que vimos hoje foi mais do que uma despedida. Foi um espelho daquilo que essas pessoas significaram em vida. Alguns partiram em paz, outros em tragédia. Mas todos deixaram um legado que não cabe em silêncio, porque há mortes que não enterram, há presenças que continuam mesmo depois do fim. E você? Como gostaria de ser lembrado? Deixe sua resposta nos comentários com a hashtag #o meu último adeus. Se esse vídeo te tocou, curta, compartilhe e se inscreva. Nos vemos na próxima história.